Olá, amigos. Então veja bem, vocês estão nos acompanhando na discussão daquela mensagem, no comentário da mensagem A Grande Transição de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco em julho de 2006, que está na revista Presença Espírita, na edição do bimestre de setembro e outubro. Ok? A mensagem psicografada por Divaldo da Joana de Ângeles, nós dividimos em duas partes. A primeira, que a gente encerrou, e a segunda, quando ela vai colocar sobre o nosso papel diante do movimento transitório. Tudo bem? A melhor maneira, portanto, de compartilhar conscientemente de grande transição é através da consciência de responsabilidade pessoal, realizando as mudanças íntimas que se tornem próprias para a harmonia do conjunto. Olha bem, qual é a melhor maneira de cada criatura compartilhar com a grande transição? Pensem, qual é a melhor maneira? O que eu preciso fazer? Porque a gente foi colocando o movimento do planeta, lembram dos comentários anteriores? O movimento do planeta, os excessos na área social, a caminhada das criaturas, as dificuldades que estão acontecendo nas relações como um todo, nas relações familiares, nas oficinas de trabalho, nos movimentos sociais, nas questões espirituais, a chegada dos desencarnados aqui na Terra, espíritos ligados às zonas inferiores, mas também espíritos vindo de regiões muito superiores às nossas, muito longe da Terra, que estão vindo como missionários da divindade. Então, colocamos isso tudo na mensagem anterior. Ok? Mas aí ela fala do papel nosso. Agora já não é mais esse histórico. A melhor maneira de compartilhar conscientemente da grande transição é através, gente, olhem essas palavrinhas, consciência de responsabilidade pessoal, realizando as mudanças íntimas que se tornem próprias para a harmonia do conjunto. Então veja bem, eu vou escrever aqui o que a Joana de Ângeles está propondo para nós. Olha o que ela propõe. Quando a Joana de Ângeles fala para nós em consciência de responsabilidade pessoal ou consciência da responsabilidade individual, consciência, ou seja, é cada um preocupar em fazer o melhor que puder. Se os seus pais não aceitam, se os seus filhos não concordam, se o seu parceiro, a sua parceira não te atende, não está do seu lado, não caminha com você, faz você. Ah, mas no meu serviço as pessoas não entendem o meu propósito. Não importa. Ah, mas os meus filhos não atendem o que eu peço. Não importa. Faz você. A responsabilidade é sua. O que você pode fazer? Eu lembro, minha filha, a caçula, que hoje já é uma adolescente, quer dizer, né, 18 anos, eu acredito que está entrando na fase adulta. Aliás, estou orando para isso, tá certo? Mas, quando ela era uma criança, estávamos em casa, ela tinha aproximadamente 4 anos, quando eu chamei a atenção dela, estávamos na cozinha da nossa casa, estávamos conversando, eu, minha esposa e ela, brincando lá com uns brinquedinhos lá no chão, e aí depois ela estávamos, eu e a minha esposa conversando, na hora que a gente estava conversando, ela levantou e foi
resolver as coisas dela, foi para dentro de casa e falou, volta, Clarissa, o nome dela, Clarissa, volta, junta os brinquedos e guarda de onde você tirou. E aí ela ficou brava. Na hora que ela ficou brava, ela olhou para mim e falou assim, papai, você é chato, feio e bobo, tá? E aí a minha esposa veio e falou assim, filhinha, a gente não pode, na hora que ela foi falar, a gente não pode, eu falei, pode deixar, deixa eu falar com ela. Minha filha, não importa o que você pensa a meu respeito, o meu problema é com Deus, não é com você. Faça o que eu te peço e a minha consciência está tranquila. Se você não me amar, é um problema seu. Se você me amar, é bom para você. Eu não preciso do seu amor. Eu falei desse jeito com ela. Minha esposa regalou um olho desse tamanho assim. Emerson, a menina é uma criança. Ela só tem 4 anos. Eu falei, ela precisa de ouvir agora aquilo que ela vai ouvir para a vida inteira. Eu tenho que fazer a minha parte. Nunca mais ela falou. Eu também não precisei de reprisar. Mas vejam, entendam isso. É apenas um exemplo. Cada um lida da melhor maneira dentro do seu lar. Mas quando eu coloco, eu não preciso do seu amor, por quê? Porque primeiro eu tenho que me amar. Quando a gente passa a depender do amor do outro, é sinal de que a nossa fragilidade psíquica, a nossa fragilidade emocional, a nossa instabilidade espiritual está destrutiva. Por quê? Eu dependo de ser amado para fazer o melhor que puder. Não, eu vou fazer o melhor que eu puder porque eu me amo. Eu vou fazer o melhor que eu puder. A melhor companhia que eu tenho é a minha mesma. Eu sou uma grande companhia para mim. Nós temos que aprender a se valorizar. Por quê? Porque nos momentos que nós estamos conosco, a gente tem que estar satisfeito. No movimento de reflexão, de meditação, de oração, de abertura para orientação, porque a gente sendo grande companhia para nós, fica fácil estabelecermos sintonia com Deus. Então, a importância da consciência, da responsabilidade pessoal, proposta para Joana de Ângeles, proposta por ela, significa o quê? Que nós devemos fazer a nossa parte. O mundo está um caos, e eu, como estou? Mas as pessoas estão, mas e eu, o que eu estou fazendo? Mas outro dia disseram, o que me importa? O que eu puder fazer de melhor, eu vou fazer. De melhor. Se aquilo que as pessoas disseram for bem aproveitado por mim, eu vou usar o meu filtro, porque eu já estou fazendo o melhor que posso, uso o filtro. Outro dia, nesse movimento nosso de pandemia, eu vi um comentário de um jornalista da CBN, se eu não me engano, colocando do absurdo de determinado país, me parece que era a Inglaterra, que estava comprando o dobro de doses de vacinas. E aí, eu vi o comentário, eu só escutei o comentário. Algumas pessoas chegaram para mim e falaram assim, Emerson, você viu que absurdo? Comprando, a Inglaterra e tem outros países fazendo isso, comprando o dobro de doses de vacina para estocar. Mas olha que absurdo, com tanta gente precisando, que não sei o que, os países, as grandes dificuldades, é em cima disso que aparecem as corrupções e não sei o que e tal. Eu peguei e falei assim, deixa eu te dizer, eu escutei essa matéria, mas, por um lado, eles estão comprando para estocar. Se eles estão comprando, eles estão pagando. Eu não estou preocupado com o que está lá. E no Brasil, que eles estão roubando, eu vou preocupar com o que está lá fora, sendo que aqui dentro, na nossa cara, na nossa frente, nas nossas relações, as pessoas estão lesando umas às outras. A gente está priorizando este por causa do cargo, aquele por causa do dinheiro, o outro por causa da arrogância. Isso é muito pior. Mas aqueles lá, eles estão fazendo corrupção. Que corrupção? Este país é o mesmo que depois vai chegar lá numa colônia deles, que não tem dinheiro para poder estar comprando, e vai lá e vai oferecer.
Quem dera se nós tivéssemos estrutura para comprar, estocar e depois sair oferecendo para aqueles países. Por exemplo, a Etiópia, o Congo, Sudão. Imagina se nós pudéssemos oferecer, eu compro e vou doar. Estou fazendo corrupção, não. Então, nós temos que parar de fazer leituras negativas, porque só de usar a palavra comprar é sinal de que já foi pago. Eu posso até ficar inconformado com uma pessoa mora sozinho, não tem família, mas ele tem 10 carros na garagem. O que eu tenho a ver com isso? Se ele tem 10 carros, se ele tiver 3 helicópteros, isso, eu não tenho nada a ver com isso. Mas se ele tiver com a consciência tranquila da responsabilidade individual, tá ótimo daquilo que ele está fazendo. Por quê? Porque ele vai trabalhar isso com Deus. Eu também tenho que trabalhar as minhas questões com Deus, que não são pequenas. Eu também tenho os meus dramas que tenho que trabalhar com Deus. Eu vou ficar atento aos dramas do outro? Eu vou ficar julgando o outro naquilo que eu acho que é certo? A Joana, vocês vão lembrar que no final da mensagem anterior, da primeira parte dessa mensagem que estamos trabalhando, ela fala que as leis naturais não podem ser derrogadas. Então veja, nós não estamos proibidos de buscar o bem-estar. Pergunta 719 de O Livro dos Espíritos. Em lei de conservação, não estamos proibidos da conquista do bem-estar, mas cada um avalia para si o que é importante. Pronto. Não é o outro que avalia para mim. Por quê? Porque eu avalio para mim, é nessa relação que eu respondo para Deus. Apenas isso. Então, consciência da responsabilidade pessoal. Nenhuma conquista exterior será lograda se não proceder das paisagens íntimas nas quais estão instalados os hábitos. Esses, de natureza perniciosa, devem ser substituídos por aqueles que são saudáveis, portanto, propiciatórios de bem-estar e de harmonia emocional. Nenhuma conquista exterior será lograda. Nós não teremos sucesso em nenhuma situação externa. O sucesso é a partir daquilo que a gente guarda no nosso estado íntimo. E ela diz, esses de natureza perniciosa, as dificuldades que nós estamos carregando, os transtornos que nós estamos vivendo, as dissensões que nós estamos criando, as maledicências que estamos falando, esses de natureza perniciosa devem ser substituídos por aqueles que são saudáveis, portanto, propiciatórios de bem-estar e de harmonia emocional. Olha, ela está explicando consciência da responsabilidade pessoal. Ela está explicando. Então, se ela está explicando para nós, imagina, você está acostumado a lidar com fofoca todo dia, o tempo todo? Ah, não, tem uma coisa que eu preciso te contar para você. Aí você conta para um, que conta para outro, que conta. E tem gente que fala assim, não, eu conto que eu tenho um amigo, mas é um amigo do peito. Aí o amigo do peito, olha, você conta para o amigo do peito, veja, você conta um segredo para alguém porque você não está dando conta de guardar. Mas você conta para ele e pede a ele para guardar o seu segredo. Não parece ilógico isso? Fulano, eu preciso te contar porque eu não estou dando conta, mas você não comenta com ninguém não. Eu já estou contando para ele, pedindo para ele não comentar. Veja. Então, imagina, aí eu conto para ele porque ele é meu amigo do peito. Ele tem uma pessoa que é um amigo do coração. Aí ele tem um outro que é um amigo do pulmão. Que tem um outro que é um amigo do joelho. Daí a pouco todo mundo está sabendo de tudo, que eu pedi segredo. Depois eu passo a condenar a pessoa, sendo que o erro foi meu. Eu fui lá e falei primeiro. Olha a Joana de Ângeles colocando. E aqui eu estou citando um exemplo simples, baseado na fala dela. Esses de natureza perniciosa devem ser substituídos por aqueles que são saudáveis. Vocês não acham que uma fofoca é de natureza perniciosa? Estou falando fofoca em relação a uma pessoa que está do nosso lado? Estou falando fofoca em relação ao governo? Estou falando em relação a fofoca no ambiente de trabalho, em relação à chefia, ou o colega que trabalha do seu lado, ou o trabalhador da casa espírita, ou o transeunte da via pública? Que importa? Eu estou citando um exemplo simples, uma fofoca.
Qual é a necessidade? E aí, eu estou citando este exemplo só para ilustrar a quantidade de coisas que a gente tem para trabalhar no nosso estado íntimo. Ok? Na mente está a chave para que seja operada a grande mudança. Quando se tem domínio sobre ela, os pensamentos podem ser canalizados em sentido edificante, dando lugar a palavras corretas e a atos dignos. Lembra que na primeira parte nós falamos da importância da reflexão? Na mente está a chave para que seja operada a grande mudança. Quando se tem domínio sobre a mente, os pensamentos podem ser canalizados em sentido edificante, dando lugar às palavras corretas e atos dignos. Gente, a mente pode ser controlada. Consequentemente, as palavras também. Lembram que eu falei isso na primeira parte? Reflexão. A partir daí a gente passa para o sentimento. Ora, só de estar passando aqui, eu tenho que estar... Aí eu lembro que eu falei assim, reflexão, mudança de sentimento e ação. Se eu falo de ação, ação com as mãos, ação com as palavras. Olha a fala da Joana de Ângeles. Quando se tem domínio sobre ela, ou seja, sobre a mente, os pensamentos podem ser canalizados em sentido edificante, dando lugar às palavras corretas e a atos dignos. O indivíduo que se renova moralmente contribui de forma segura para as alterações que se vêm operando no planeta. Não é necessário que o turbilhão dos sofrimentos gerais o sensibilize, a fim de que possa contribuir eficazmente com os espíritos que operam em favor da grande transição. O indivíduo que se renova moralmente, a gente contribui. A mudança do planeta, eu estou contribuindo pela renovação. No livro Obras Póstumas, no item 58, Kardec traz para a gente assim, o homem é o obsessor de si mesmo. Então, se eu faço movimentos de mudança, eu não me obsedio. No livro Obras Póstumas, no item 58. Continuando. Não é necessário que o turbilhão dos sofrimentos gerais o sensibilize, a fim de que possa contribuir eficazmente com os espíritos que operam em favor da grande transição. Eu não preciso ficar sensibilizado com a dor para eu começar a trabalhar. Eu posso começar a trabalhar antes da sensibilização. Ah, mas aí seria insensibilidade? Não, eu não preciso de esperar. É isso que a Joana de Ângeles está colocando. A gente não precisa esperar. Vai lá e faz. Dispondo das ferramentas morais do enobrecimento, torna-se cooperador eficiente em razão de trabalhar junto ao seu próximo pela mudança de convicção em torno dos objetivos existenciais, ao tempo em que se transforma num exemplo de alegria e de felicidade para todos. Aí, olha, se eu trabalho isso em relação ao outro, eu volto à mensagem que nós encerramos a primeira parte, quando Bezerra de Menezes coloca para a gente no livro Herdeiros do Novo Mundo, mude de vibração para que não seja preciso mudar de mundo. Porque se a gente vibra numa sintonia positiva, saudável, nas relações equilibradas, eu começo a trabalhar em cima do positivismo, da saúde e do equilíbrio em todas as relações. Porque eu mudei o meu processo vibracional. O bem fascina todos aqueles que o observam e atrai quantos se encontram distantes da sua ação, o mesmo ocorrendo com a alegria e a saúde. São eles que proporcionam o maior contágio de que se tem notícia e não as manifestações aberrantes e afligentes que parecem arrastar as multidões. Como escasseiam os exemplos de júbilo, multiplicam-se os de desespero, logo ultrapassados pelos programas de sensibilização emocional para a plenitude. O bem, a alegria e a saúde trabalham pelo nosso bem-estar. O bem fascina todos aqueles que o observam e atrai quantos se encontram distantes da sua ação. O mesmo ocorrendo com a alegria e a saúde. O bem, a alegria e a saúde trabalham pelo bem-estar da criatura. São eles que proporcionam o maior contágio de que se tem notícia, e não as manifestações aberrantes e afligentes que parecem arrastar as multidões.
O que contagia a criatura são essas três situações. O que contagia a criatura não são as aberrações, o que vem dos noticiários, não é isso. É o bem, a saúde, a alegria. Emmanuel tem uma frase que ele diz assim: se pretendes auxiliar alguém, comece mostrando alegria. Imaginem vocês o valor que ele pede para a gente. Se pretendes auxiliar alguém, comece mostrando alegria. Então, alegria na hora de você se envolver com uma palestra. Alegria quando você se envolver na sua família. Começa o seu dia demonstrando um bom dia com um sorriso. Alegria. Se pretendes auxiliar alguém, quando ele coloca se pretendes, ou seja, livre-arbítrio, você auxilia se você quiser. Ninguém é obrigado. Embora o Evangelho coloca para a gente que fora da caridade não há salvação, mas ele não falou quando. Se você quiser fazer agora, está ótimo. Ah, mas eu quero fazer daqui a 5.000 anos, está ótimo. Você é livre. Mas se pretendes, faz qualquer movimento, mas quaisquer que você fizer, faça demonstrando alegria. A grande transição prossegue, e porque se faz necessária, a única alternativa é examinar-lhe a maneira de como se apresenta e cooperar para que as sombras que se adensam no mundo sejam diminuídas pelo sol da imortalidade. As sombras que estão condensando, que estão se adensando no mundo, precisam ser diminuídas. Mas como que elas serão? Através da consciência da responsabilidade individual. Consciência da responsabilidade individual. Consciência da responsabilidade pessoal. Então, quando a pessoa pensa assim, mas a gente não sabe o que é para a gente fazer? O que mais para a gente trabalhar? Porque a gente acha também que para trabalhar tem que estar sempre em movimento na relação com o outro. Muitas vezes, veja bem, olha a observação de Mateus, capítulo 9, versículo 37. Ele fala para nós que a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Porque a seara não é o mundo, a seara é o mundo. A seara não são as coisas, a seara são os meus pensamentos. Tanto que no livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, no capítulo 31, que a gente faz referência com frequência, intitulado Comunhão Mental, ele coloca para nós do pensamento positivo e negativo. Ali já começa a minha seara. A minha seara não está na relação com as pessoas. A minha seara está na minha relação comigo. A partir daí, eu transponho os muros do meu estado íntimo para fazer o contato com o outro. Então veja, o mundo está sendo inundado por ondas de perversidade, nuvens de escuridão, está sendo inundado. Mas se eu trabalhar no meu estado íntimo, porque a seara é grande, eu consigo dissipar um pouco dessas nuvens. É isso que a Joana de Ângeles está colocando para nós. Então, cooperar para que as sombras não se adensam no mundo e sejam diminuídos pelo sol da imortalidade. Nenhum receio deve ser cultivado, porque mesmo que ocorra a morte, esse fenômeno natural é veículo da vida que se manifestará em outra dimensão. Gente, não é para nós termos receio. Você sabe por quê? O máximo do mal-estar que está acontecendo, o máximo, sabe o que vai acontecer? Você vai morrer. Então, para que você vai ficar com receio? O limite é a morte. Mas a morte do quê? Do corpo. A morte do corpo. Tem pessoas que já estão mortas em vida. Eu estou falando da vida física. Já estão na expectativa da morte chegar. Eles estão vivendo essa expectativa com tanta convicção, que já estão morrendo.
Então, só para vocês terem uma ideia, uma observação, eu tive uma tia, quando eu era criança, ela vivia falando que dos 65 ela não passaria, dos 65. E aí ela fez 65 e ela disse que era aquele ano que ela iria embora. E aí ela fez 66, 67, 68, 70, 75, 78, 80, 83 anos. 83 anos. E aí ela teve grave o quadro dela de pneumonia, teve internada, saiu do hospital, voltou, e aí os quadros se repetiam. Numa das vezes que ela saiu do hospital, ela teve a bala de oxigênio na casa dela. Meu pai, essa tia é irmã do meu pai, irmã mais velha, meu pai chegou para mim na época e falou assim: ô Emerson, depois quando você puder, dá uma passadinha lá. Eu tinha ido no hospital, mas não fui quando ela estava na casa dela. E aí eu falei: pai, vou lá sim. Fui na casa da minha tia, fui vê-la, e lá tinha mais 2 tias, uma vizinha, 2 primos, e ela lá com a bala de oxigênio. Respirando o oxigênio. E aí ela tirava a máscara e falava assim: eu tô morrendo, gente, eu tô morrendo, eu não vou aguentar mais, eu tô morrendo. E aí, a outra irmã falava: você não tá morrendo, para de falar bobagem. E aí um primo falava assim: para, tia, que besteira, não tem nada disso. A outra prima falava também, e ela tirava a máscara: eu não tô aguentando, gente, eu não tô aguentando. E aí ela falou de novo que não estava aguentando. Aí a vizinha falou assim: tia, você tem que pensar que a vida é uma laranjeira, e você é uma criança que está subindo aquele pé de laranja e colhe aquela laranja e chupa a laranja gostosamente. Ela tirou a máscara e falou assim: eu não aguento mais chupar laranja, gente, eu já nem aguento a laranja. E aí colocou a máscara de novo, o pessoal riu. Eu falei assim: tia, deixa eu te falar uma coisa. Em vez, olha, a senhora está morrendo, é verdade. Aí o povo que estava perto: Emerson, para, Emerson, não fala assim com ela. Falei: gente, todo mundo já conversou com ela, agora é minha vez, deixa eu conversar com ela. Aí eu falei com ela assim: tia, a senhora vai morrer. Olha, no estado que a senhora está, a senhora vai morrer. Então, em vez da senhora ficar falando eu vou morrer, e todo mundo aqui que vai também ficar falando que não vai, para de falar isso. Aqui, começa a agradecer a Deus tudo que a senhora fez. Começa a agradecer a Deus a saúde que a senhora teve para dar educação aos seus irmãos mais novos, o meu pai inclusive, que a senhora ajudou a vovó a educar os seus irmãos. Depois a senhora se casou, teve uma relação relativamente saudável, essa relação te deu um filho, este filho teve uma relação muito equilibrada com a esposa, te deu 3 netos. Tia, agradece a Deus a vida saudável que a senhora teve. Então, ajuda o seu anjo a te levar embora. A senhora vai mesmo. Em vez da senhora falar: eu tô morrendo, e o povo fala: não tá. Não tá. Não, olha, a senhora está, pronto. Ajuda o seu anjo a te levar. E aí ele aqui, ele sabe a hora, pronto. Aí ela tirou a máscara e falou assim: então eu tô morrendo? Tá, tia, a senhora está. Oh, meu filho, que bom que você me entendeu. Então eu vou rezar, meu filho. Isso, tia, reza assim. Ela parou de falar. E aqui a capeta viveu mais 2 anos. Sabe o que significa isso? Significa que se a gente começa a apresentar gratidão a Deus, nem morrer a gente não vai. Porque Deus dá o tempo até do reconhecimento, da glorificação do próprio Pai. Deus dá o tempo para a gente, trabalhemos em cima disso, gente. Então, olha o que a Joana de Ângeles coloca. O máximo que vai te acontecer, o máximo, é a morte. Tá claro? Nenhum receio deve ser cultivado. Por quê? Mesmo que ocorra a morte, é um fenômeno natural, veículo da vida que vai se manifestar em outra dimensão. Então, olha, o máximo que vai acontecer é você morrer. Eu também vou. Todos nós iremos. Movimento de transição.
a vida sempre responde conforme as indagações morais que lhes são dirigidas. As aguardadas mudanças que se vêm operando trazem uma ainda não valorizada contribuição, que é a erradicação do sofrimento das paisagens espirituais da Terra. As aguardadas mudanças que se vêm operando trazem uma ainda não valorizada contribuição. Nós ainda não estamos dando conta de valorizar esse movimento atual que está acontecendo, não. Estamos com dificuldade, por isso é que ela fala ainda não valorizada contribuição, que é a erradicação do sofrimento das paisagens espirituais da Terra. Erradicação do sofrimento. Nesse momento a gente ainda está envolvido com ele. Mas a contribuição é essa mudança. Enquanto vicege o mal no mundo, o ser humano torna-se-lhe vítima preferida, em face do egoísmo em que se estorcega apenas por eleição espiritual. A dor momentânea que o fere convida-o, por outro lado, à observância das necessidades de seguir a correnteza do amor no rumo do oceano da paz. Enquanto viceja o mal no mundo, o ser humano torna-se-lhe vítima preferida, em face do egoísmo em que se estorcega apenas por eleição espiritual. O mal que está consolidando é muito mais porque nós estamos permitindo. A gente pode frear, depende da gente. E aí ela vai encerrando quando ela diz assim: a dor momentânea que o fere convida-o, por outro lado, à observância das necessidades de seguir a correnteza do amor no rumo do oceano da paz. Logo passado o período de aflição, chegará o da harmonia. Até lá, que todos os investimentos sejam de bondade e de ternura, de abnegação e de irrestrita confiança em Deus. Então, tudo isso que está acontecendo é para chegar à harmonia, é para chegar ao equilíbrio. A dor que a gente está alimentando é em função do nosso estado egoístico, que a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito, mas está acontecendo segundo as leis da natureza. Agora, mas esse que? Olha o que a Gênese coloca no último parágrafo do último capítulo, que é o capítulo 18, e esse capítulo são chegados os tempos, a gente pensando assim: mas o que acontecerá se a pessoa não acreditar em nada, não confiar em nada, não fizer nada? O que vai acontecer com essa pessoa? Olha a conversa de Kardec com os espíritos. Os incrédulos vão rir dessas coisas, disso tudo que a gente está conversando. Os incrédulos vão rir dessas coisas e as qualificarão de quiméricas, mas digam o que disserem, não fugirão à lei comum. Cairão a seu turno, como os outros. E então, o que lhes acontecerá? Quem não acreditar, quem não entender, quem não confiar, quem não fizer movimentos de mudança, quem não buscar equilíbrio, quem não quiser harmonia, quem não fizer discernimentos, o que acontecerá? A pergunta que Kardec faz. Aí os espíritos respondem: nada. Entenderam a resposta? Não vai acontecer nada. Então, quem não quiser ver, não tem problema. Por quê? O que vai acontecer? Nada. Um dia, eles vão ver. Olha o que os espíritos dizem. Viverão, no entanto, a despeito de si próprios e se verão um dia forçados a abrir os olhos. Um dia vai abrir os olhos, gente. O momento nosso é de atuação, consciência da responsabilidade individual. Para a gente fechar, eu vou deixar aqui o registro. Paulo, quando escreve para os Efésios, no capítulo 5, no versículo 14. Capítulo 5, versículo 14. Olha o que Paulo coloca para nós. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e o Cristo te ajudará. Em outra tradução está: e o Cristo te iluminará. Mas veja,
Olha a orientação de Paulo. Desperta tu que dormes. Primeiro movimento, primeiro verbo. Desperta tu que dormes. Quando a gente fala em verbo, nós estamos falando de ação. Primeiro desperta. Depois de despertar, levanta. Não adianta só acordar. Pega o seu movimento do dia. Despertei. Se você não levantar, nada acontece. Desperta, primeiro movimento. Levanta, segundo movimento. Ou seja, quando a gente se levanta, a gente se prontifica para agir. Desperta tu que dormes. Desperta, acorda, levanta, ou seja, se prontifica, e aí sim o Cristo te iluminará. Orientação de Paulo. Fechando a mensagem, a grande transição da Joana de Ângeles, nessa segunda parte. Então, eu sugiro que vocês escutem com calma, pesquisem, leiam, divulguem. Estamos nesse movimento transitório para fazermos movimentos também de mudança. Então, façamos os nossos movimentos de mudança. Vamos transpor os muros do estado íntimo e ajudar os outros no seu movimento, sem compelir este ou aquele. Façamos a nossa parte e aqueles que estiverem conosco farão também. A gente não precisa compelir. Ou seja, orientação de Kardec. No finalzinho do capítulo 18 da Gênese, último parágrafo do último capítulo, aqueles que não quiserem, nada vai acontecer. Um dia eles vão acordar. Um dia, a eternidade está aí para todos nós. Ok? Tomara que tenha valido essas reflexões. Até breve, se Deus quiser. Grande abraço a todos.